Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos ler o que está escrito? Mateus 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. A palavra vã é vazia. Repetições vazias. Orações vazias. O que poderia ser uma oração vazia? É uma oração que você não está nem com o coração nela. É algo que você está falando só por falar. Eu lembro que antes de ter uma experiência com Deus, eu religiosamente, antes de dormir, eu fazia isso aqui. Para não ser santificado seja o vosso nome, a vossa vida. Antes de dormir, eu fazia orações vazias. Por quê? Porque, de fato, eu não estava conversando com meu pai. De fato, eu só estava repetindo algo que eu ouvi um dia ou de um padre, ou de um avô, de uma avó, de uma mãe. Fazendo. Mas oração é uma conversa com Deus. E uma conversa requer atenção. Em uma conversa, quem é que é casado? Levanta a mão. Deixa eu ver quem é casado aqui. Conversa com a sua esposa, sem dar atenção para ela. É uma oração vazia. Para você entender. Nós homens, muitas vezes, fazemos orações vazias com a esposa. Ela está falando, contando uma história para você. É porque o YouTube lá. Mas seu coração está longe. Você está na caixinha do nada. Esquecemos de ligar. Voltar. Aí ela fala, não é amor? Você fala, é sim. Amém? É o quê? Não sei. Você está vendo como é que é a oração vazia? É o que você nem sabe o que você está falando, ou que assunto está sendo dito. E muitos fazem isso. Pensando que, inclusive, aqui o contexto é que muitos fazem isso, repetindo de forma vazia, pensando que assim Deus vai ouvir. E Deus vai ver. Aí Jesus vem e diz, nos próximos versos, por acaso você não sabe que antes mesmo de você pedir, o Pai já sabe o que você precisa? Ou seja, antes mesmo de você falar com o seu Pai, Ele já sabe. Mas Ele não está dizendo para você não orar. Ele está falando para você orar. Através de um coração sincero. Coração sincero. Então, quando você for orar, Ele mesmo diz, vai para o seu quarto. Fecha a porta. Para quê? Para que você tenha atenção. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo distraído. E a maior distração se chama celular. O celular é uma distração terrível. É aquela experiência que você começa a falar algo, pensar algo. Até mesmo quando você fecha a porta do quarto e vai orar, você começa a orar, de repente a mensagem chega no celular. E agora? Quem foi que mandou a mensagem? E aí eu oro ou eu vejo a mensagem? Então quando Jesus fala para você entrar no quarto, fechar a porta, é para que as distrações possam ir embora. E você tenha um coração voltado para o Senhor agora. E possa então ter comunhão com o Senhor. Falar com Ele. E olha, toda conversa ela é de duas vias. Tem que ouvir o Senhor. Tem que deixar Ele falar com você no seu espírito. Então, Jesus está combatendo isso aqui. Ele está combatendo aqueles que vêm orar de forma vazia, querendo repetir coisas com o objetivo de serem abençoados. Mas Ele diz para esses. Ele diz para aqueles que querem orar, não sejam como esses. Porque o coração deles, em outras palavras, está vazio, está longe. Eles só estão repetindo nada disso. Vai tocar o céu. Mas antes de orar, já saiba que o seu Pai já sabe o que você precisa. Mas a pergunta-chave aqui que a irmã não fez, eu acredito que é sobre isso, precisa ter uma resposta, é, pastor, eu posso orar mais de uma vez a respeito de um assunto? Sim. Sim. Jesus é o nosso padrão, o Senhor Jesus. Muitas vezes Ele orou no Getsemane, as mesmas palavras, 3 vezes. Ele orou uma oração 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Então, se o Senhor Jesus repetiu uma oração, por que nós não vamos repetir? É verdade? Ana orava para ter um filho. Insistentemente ela orava. Copiosamente ela chorava e orava. A ponto do sacerdote olhar para ela e falar, ela está embriagada.
essa hora da manhã ela está embriagada. E a repreender. Depois ele pergunta e ele entende e fala: não, o Senhor te abençoe. Naquele dia, então, ela recebeu a bênção do milagre. Mas ela orou. Daniel orou 21 dias. E o Senhor falou, através do anjo: no primeiro dia, Daniel, você começou a orar, eu já enviei a resposta. Então, entenda. Oração pode ser repetida. Mas eu preciso também te explicar outra coisa. Eu espero ter tempo para te explicar. Eu nem comecei a pregar ainda. O que eu faço, Jesus? Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. Tiago vai escrever a respeito de Elias. Não sei se você já ouviu falar a respeito de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele orou e fogo caiu do céu. Ele orou e ficou sem chover durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo. Orou de novo várias vezes, inclusive, e voltou a chover sobre a terra. Ele multiplicou azeite. Ele fez milagres extraordinários através do poder de Deus. E olha o que Tiago diz a respeito dele. Elias era homem semelhante a nós. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Porque Elias era igual a mim e você. Mas sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância. Com o que, irmãos? Instância que é a insistência. Orou com fervor. Já ouviu falar? Aqueles irmãos que são fervorosos. Vamos entender então o que é fervor? Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia está dizendo que ele orou com fervor. E Deus atendeu a oração dele? Sim. Agora a pergunta-chave: pastor, o que é uma oração insistente e de fervor? Vamos ver o que Elias orou? 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1. Qual que é o episódio? Ele estava orando para não chover. Ele estava orando para chover, irmãos? Não. Ele estava orando para não chover. Como que ele orou então para não chover? Vamos ver? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias vai falar agora com o rei. Ok? Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pergunta: qual a oração? Vocês estão vendo a oração de Elias? Que oração que ele fez? Ele falou: Deus dos céus e da terra, te peço insistentemente que me ouça. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Uma declaração de fé, sabendo que ele está na presença de Deus, sabendo que ele é ungido de Deus, sabendo que sobre a palavra dele coisas não iriam acontecer. Qual é a oração fervorosa que Tiago diz para que nós tenhamos que fazer, como Elias fez? Uma declaração de fé, sabendo quem você é em Cristo, sabendo o que Cristo fez por você naquela cruz, e sobre essa autoridade que Ele te concedeu hoje, declare no mundo espiritual, declare sobre as circunstâncias, declare sobre a enfermidade, declare sobre as necessidades. O que? A palavra de Cristo. Vocês viram aqui? Como que você deve orar então? Mas o que muitas vezes nós fazemos é o quê? Murmuramos, reclamamos e também falamos o que estamos vendo, não o que queremos ver. Aprenda então hoje a fazer a oração fervorosa. Amém? Glória a Deus. Vou começar a pregar. Glória a Jesus. Vou pregar em 20 minutos, amém, irmão? Vocês creem? Amém. Eu declaro em nome de Jesus que vai ser 20 minutos. Amém? Espera. Abra a Bíblia em João, capítulo 3, verso 1. O nome dessa palavra é
Importa-vos nascer de novo. Essa é a coisa mais importante que Jesus considerou aqui. Importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, verso 1 em diante. Eu vou ler o texto e vou comentando com você. Vamos orar? Pai, pedimos ao Senhor nesse instante que a nossa vida esteja completamente rendida diante do Senhor. Nós nos assentamos aos seus pés, Senhor Jesus, para receber do Senhor palavra de vida eterna. Que o Senhor possa nos edificar nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra. Nós aquietamos nossa alma. Aquietamos nossa alma na Tua presença. E do Senhor vem o alimento. Vem todo o alimento necessário para que produza fé no nosso coração. Em nome de Jesus, abra a Tua palavra para nós. Amém. Glória a Deus. O episódio aqui, Jesus vai encontrar com Nicodemos. E olha o que diz o texto. Havia entre os fariseus. Primeira coisa, fariseus era a elite judaica. Os fariseus eram os religiosos dos religiosos da época. Se alguém soubesse do Antigo Testamento naquela época, eram os fariseus. Se alguém soubesse das escrituras da época, eram os fariseus. Os fariseus, eles eram ensinados desde criança. Com 12 anos, eles já sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe algum versículo de cor? Não fica acusado. Mas os fariseus sabiam de cor com 12 anos os 5 primeiros livros da Bíblia. Era um povo que estudava a Bíblia. Era um povo que orava. Era um povo que jejuava. Havia entre os fariseus, então, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veja, além de ser dessa casta, vamos dizer assim, ser desse grupo de fariseus, esse Nicodemos, ele era um príncipe, um comandante, um líder entre os judeus. Por quê? Porque ele era um mestre lei. Ele ensinava a lei. Ele ensinava a palavra de Deus. Nicodemos, então, era um professor da palavra de Deus. Verso 2. De noite, foi ter com Jesus. Por que à noite? Por que esse mestre da lei, que é um senhor, veio ter com o Senhor Jesus à noite? Não durante o dia, às claras, com todo mundo vendo. Simplesmente pelo motivo que ele tinha vergonha. Vergonha de estar junto com quem? Com o Senhor. E isso mostra para mim a graça do Senhor Jesus. A humildade de Jesus. Interessante que ele não vira para o Nicodemos e diz: você não quer estar comigo de manhã, durante o dia? Por que você quer estar aqui agora? Ele não trata assim Nicodemos. Ele tolera. Ele é humilde, manso e humilde. E ele atende o Nicodemos de noite. Continuando. Foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Chamou Jesus de quê? Mestre. Rabi é mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante. Nicodemos chega no Senhor Jesus e elogia ele. Chega no Senhor Jesus e fala: ó mestre, o que o Senhor tem feito aqui em Israel nesses dias? Curado os enfermos, expulsado demônios, ressuscitado os mortos.
O que o Senhor tem feito esses dias só pode ser de Deus. Porque ninguém pode fazer isso se não for enviado de Deus. Mas Jesus disse algo para ele. Falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar ou ver o reino dos céus. Pergunta para você, o que você entendeu dessa conversa? Que conversa mais maluca. Ele tá elogiando Jesus, de repente Jesus vem e fala isso aqui para ele. Do mesmo modo que talvez você não tenha entendido, Nicodemos também não entendeu nada. E Jesus continua. Aliás, Nicodemos continua. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, de que maneira Nicodemos quer aprender com o Senhor Jesus? Fazendo perguntas. Você sempre deveria fazer perguntas para o Senhor. Porque essa é a maneira de você aprender. Faça perguntas. Faça pergunta para os irmãos mais maduros. Faça pergunta na sua célula. Faça pergunta para o seu pastor. Pergunte. Pergunte tudo. Toda dúvida que você tiver, pergunte. O máximo que você vai ouvir de alguém é, não sei. E pode ser que nem o pastor saiba mesmo. E não queira ter a presunção de responder algo que você não sabe. Esse é orgulho. Nicodemos, então, um senhor, um mestre, fariseu de fariseus, aquele que ensinava a palavra, não sabia a coisa mais importante para Jesus. Qual era a coisa mais importante? Importa que você nasça de novo. Por quê? Ele diz mesmo, porque quem não nasceu de novo não pode ver as coisas do reino. E quem não nasceu de novo não pode entrar no reino. Então Jesus já colocou duas coisas aqui que não pode. Ver o reino, entrar no reino. Agora ele vai colocar a terceira coisa. Olha o que ele diz. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra é aqui, era uma definição. É. É quer dizer que aquilo é algo. O que é nascido da carne. O que é isso, pastor? Nascer da carne é nascer da união do papai e da mamãe. Lembra da sementinha? Cegonha não. Sementinha. Sementinha plantou na barriga da mamãe. Esse é o nascimento da carne. Quem é nascido apenas da carne, Jesus está dando para nós uma definição. É carne. Em outras palavras, é carnal. É carnal. Pastor, mas o que é ser carnal? Carnal. Ser carnal é aquele que vive apenas pelos seus sentidos físicos ou da alma. Suas emoções. A sua alma é a residência das suas emoções, vontade e da sua mente. Então, se você é guiado apenas por essas coisas, a Bíblia te chama de carnal. Se você apenas vive pelos seus sentidos, você sente os 5 sentidos, você é carnal. Por isso Jesus está dizendo, olha, se você não nascer de novo, você é carnal, e você, então, não pode ver as coisas do reino. Mais uma vez, quem que é carnal? Carnal é aquele que vive pelos seus sentidos. Ou pela sua alma. Na sua alma, tem a faculdade da vontade. Quando você vive apenas pelo nível da alma, você vai viver a vida cristã confiado apenas na sua vontade. Então hoje eu estou com vontade de culto. Eu vou. Afinal de contas, Deus não quer o quê? Sacrifício. É bonito isso. Mas é só sua alma carnal.
Se você quer viver de acordo com as suas emoções, hoje eu estou bem, então eu vou para o culto. Mas hoje eu não estou tão assim, não quero ver irmão nenhum, quero conversar com ninguém, quero ficar na minha, lá na minha casa, eu não vou para o culto. Por quê? Porque eu estou sendo guiado apenas pelos meus sentidos, pelas minhas emoções, pela minha vontade. E muitos ainda, inclusive, criam teologias, a teologia da vontade. Eu estou com vontade, eu faço, eu não estou com vontade, eu não faço, porque Deus não quer sacrifício. Jesus, então, ele vem e fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que é carnal não pode ver as coisas do reino e não pode entrar no reino. Mas se é espírito, aí pode. Então, por isso importa que você nasça de novo. Não no nascimento da carne, segundo Adão, mas no nascimento do Espírito, segundo o último Adão, Cristo. E esse nascer, então, não tem nada a ver com você entrar na barriga da mamãe e nascer de novo. Porque essa foi a dúvida do Nicodemos. Esse nascer, então, tem a ver com o seu espírito ser recriado, refeito. E é um nascer sobrenatural. Por isso importa, Nicodemos, que você nasça de novo, para que você viva agora a vida do Espírito. E nós cremos que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E quando nós nascemos de novo, nosso Espírito está pronto. Fala assim, está pronto. O que é isso, pastor? O que é estar pronto? Alguém aqui já viu um bebezinho? Cadê o meu bebezinho? Haná não está aí não? Um bebezinho? Um bebê, ele nasce perfeito, com a mãozinha, com os pezinhos, com a perninha. A Helena ali atrás, olha para a Helena, está lá atrás. Ela é perfeita, está pronta. O que ela precisa agora, irmãos? Ela precisa se alimentar, crescer e desenvolver. Sim? Se você nasceu de novo, o que você precisa? Se alimentar, crescer e desenvolver. Então, em outras passagens, você vê que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é a carne fraca? As emoções, a mente, a vontade e os seus sentidos. Mas o espírito está pronto. Como que você alimenta o espírito? Você alimenta o seu espírito ouvindo a palavra, como você está fazendo aqui agora. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo que já está dentro de você, te alimenta. Traz a luz. Gera fé no seu coração. Você alimenta seu espírito tendo comunhão com Deus. Você alimenta seu espírito esperando e percebendo a vontade de Deus na sua intuição. Então, por isso o Senhor Jesus disse, olha, importa-vos nascer de novo. Porque as coisas de Deus é tudo agora no espírito. Não é no âmbito físico, não é no âmbito da alma, porque Deus é espírito. Deus não é uma emoção, Deus não é carnal, Deus é espírito. Por isso as coisas agora são no espírito. E as coisas do espírito são invisíveis. Por isso requer de você o quê? Fé. Fé para quê? Crer no quê? No invisível. Por quê? Porque qual foi a maneira que Deus agiu para criar todas as coisas? Do invisível veio o visível. Quando? Quando ele falou, haja luz. E houve o quê? Luz. Aonde ele viu primeiro? No Espírito. Percebe? Continuando aqui o texto. Vocês estão comigo, gente? Jesus agora vai contar para nós como é aquele que é nascido no Espírito. Veja o verso 8. Verso 8 diz, o vento sopra onde quer. Primeira coisa, alguém aqui vê o vento? Não. Alguém viu o vento hoje? Literalmente? Não. Mas você viu a ação do vento hoje? Hoje está ventando muito. Você viu a ação do vento?
Viu sim. Então, uma coisa que você vai ver, perceber, na verdade, é que os filhos de Deus, você vai perceber que eles estão aqui se movimentando. Mas muitos, talvez, você não vai ver claramente, fisicamente. Porque não está na testa de ninguém, fisicamente. Não está exterior. Mas, quando alguém abre a boca e fala, você percebe, ué, tem alguma coisa diferente. Tem vida aqui. Isso é ação do quê? Do vento, do Espírito. Continuando. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você foi nascido do Espírito, o Espírito Santo, ele te guia. Ele te conduz. As pessoas que são carnais não percebem, mas o espiritual percebe. Quem é espiritual percebe. Todo aquele que é nascido de Deus, então, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então Nicodemos perguntou, verso 9, como pode acontecer isso? Eu não estou entendendo nada, Jesus. A pregação que o Senhor está ensinando hoje eu não estou entendendo nada. Eu vim aqui para ouvir a pregação do Senhor, o ensino do Senhor, mas até agora eu não entendi praticamente nada. Você não fica em crise não com certas pregações? Então, Jesus acudiu, ficou chocado. Em outras palavras, Jesus ficou chocado e disse, Nicodemos, você é mestre, professor em Israel, e você não compreende essas coisas, pelo amor de mim. Em verdade, quando Jesus fala em verdade, é porque é verdade mesmo. Te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não credes. Como você vai crer quando eu te começar a falar das coisas do céu? E Jesus está chamando o nascer de novo de coisas terrenas, que acontece aqui na terra hoje. 3 pessoas que decidiram batizar aqui, nasceram de novo aqui, na terra. São as coisas terrenas, mas tem as coisas do céu, do reino. E olha mais. Ora, ninguém viu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi aquele que desceu ao céu? Jesus. A saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Uau! Veja, Jesus agora falou a linguagem de Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, ele sabia muito bem a respeito de Moisés, da história de Moisés, do que Moisés escreveu, do que aconteceu na nação de Israel. Ele sabia muito bem. Então, quando Jesus falou a linguagem dele, ele entendeu. Por que eu sei que ele entendeu? Porque ele não perguntou mais. A ficha caiu. Ele compreendeu o ensino. E o que Jesus falou para ele? Do mesmo modo que a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Preste atenção. O que quer dizer isso? Porque Nicodemos entendeu, agora você tem que entender também. E eu já te falei isso aqui no culto algumas vezes. Certo momento, no livro de Números, não tenho tempo mais para detalhar e ler com você. Você pode ler em casa, procurar. Escreve no Google, serpente de bronze. Veja o texto de Números. Em certo momento, o povo de Israel começou a murmurar e reclamar. Murmurar e reclamar. E Deus só abençoava, só os tratava com graça, e eles murmuravam e reclamavam. A Bíblia nos conta que Deus enviava o maná que caía do céu, o pão da vida, que é uma figura de Cristo,
E eles, ao colherem o pão, eles pegavam e reclamavam e diziam: só tem esse pão amaldiçoado aqui no deserto. Não aguento mais, eu tenho nojo desse pão. Não quero comer mais essa comida. Eles começaram a dizer isso. Eles começaram a falar mal do pão. Falar mal de Jesus. Rejeitar Jesus. O pão também representa a palavra. Começaram a rejeitar a palavra. Nesse momento a Bíblia diz que serpentes abrasadoras vieram sobre eles. E começaram a picar o povo, morder o povo. E, por serem venenosas, o povo começou a morrer. Imagina o desespero. Eu gosto de pensar assim. Nós estamos aqui sentados, todo mundo junto. Imagina entrar aqui um monte de serpente aqui agora. Eu quero ver quem que é macho. As irmãs vão começar a subir na cadeira, eu entendo, mas os homens eu não sei. Preste atenção, imagina um monte de serpente começar a entrar aqui agora. E as serpentes vão começar a picar o povo, morder os irmãos. Como que nós vamos resolver esse problema? De forma humana, de forma natural. Fala a verdade. O mais valente aqui, um irmão mais valente vai falar dizer o quê? Irmãos, vem cá, vamos reunir. Cada um pega um pedaço de pau. E vamos lá acabar com essas serpentes. Resolve o problema? Parcialmente, porque a gente já foi picado e está quase morrendo. Mas qual que é o método de Deus para resolver o problema? O método de Deus é: Moisés, pega uma haste, coloca uma serpente de bronze nela e levanta. Todo mundo que olhar para a serpente de bronze vai ser curado do veneno da serpente. Essa é a maneira que Deus deu para Moisés para salvar o povo. Qual é a maneira que nós normalmente queremos nos salvar? Não, se eu mudar esse comportamento aqui, eu vou conseguir. Mas o problema é que você não é um comportamento, você tem muitos comportamentos, e você está com atenção em só um, e você não é só um comportamento, você é várias áreas da sua vida. E você nunca vai conseguir. Porque o veneno, o problema é o veneno da serpente, que fez o homem caído. Por isso Jesus está dizendo, olha, aquele que tem o veneno da serpente, o homem carnal, caído, não tem como ele entrar no reino. Porque no céu não entra serpente. E quem é filho da serpente é serpentinha. Quem é filho do diabo é serpentinha. E o problema todo é a natureza do homem. E a natureza do homem tem que ser levada na cruz. E ele tem que agora ter uma nova natureza. E essa nova natureza é transferida para ele agora no Espírito. E a natureza não de homem, mas a natureza de Deus. Por isso aquele que é nascido da carne, da serpente, é carne. É envenenado. Ele precisa olhar para a cruz. Olhar para Cristo, que é a serpente de bronze, aqui na cruz. Porque lá na cruz, Cristo se fez serpente de bronze. Se fez pecado, a linguagem para você entender. Pecado no singular, porque fala da natureza. Para que ele pudesse levar a sua natureza caída, a minha natureza caída. E o método de Deus salvar o homem é como? Apenas olha para Cristo na cruz. Quando você olhar para Cristo, olhar pelo que Ele fez nas Escrituras, na palavra, no pão, e se alimentar disso, você vai ser salvo. Olhar aqui é simplesmente mirar. Alguém que já deu um tiro no stand de tiro? Alguém? Levante a mão. Para você dar um tiro. O Michael é meu professor. Para você dar um tiro, o que você precisa? Você tem que mirar. Mirar envolve o quê? Concentração, mente. Mirar envolve foco, você tem que focar. Mirar, então, envolve atenção. E quando você mirar na serpente de bronze, salvação vem sobre você. O que quer dizer isso, pastor? Quando você estiver aqui no culto, sentado me vindo, preste atenção, tenha foco. Procure ver Jesus nesse lugar. Veja Jesus nesse lugar. Enquanto o pregador prega, veja Jesus. Por quê? Porque enquanto você recebe a pregação,
concentrado, mirando, olhando com atenção, você está sendo salvo do veneno da serpente. Sabe o que é mais interessante? Deus não tirou a serpente de lá. Deus deu um antídoto. Deus não tirou a serpente de lá. Como Deus também não tirou os demônios desse mundo caído ainda. Mas Deus deu imunidade a você e a mim contra demônios. Por causa do quê? Por causa de Jesus na cruz do Calvário, a serpente de bronze. Nicodemos entendeu isso e parou de perguntar. E quando ele parou de perguntar, Jesus pôde aprofundar mais. João 3,16. Aí ele vai contar algo para Nicodemos que ele não contou para ninguém. Ele conta para nós hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Então, se você recebeu a Cristo, você de fato recebeu foi o amor de Deus. Agora, para a gente encerrar e irmos para o batismo. Eu não sei se você lembra, Jesus foi batizado. Por que ele foi batizado? Quando ele foi batizado, ele chegou em João Batista e disse: olha, eu preciso que você me batize. João Batista falou o que para ele? De forma alguma. Eu é que preciso ser batizado por você. Jesus então disse o quê? Para que se cumpra as escrituras, você vai me batizar. João então vai e o batiza. O imerge naquelas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão é o lugar mais baixo do mundo. Pode pesquisar na internet. Lugar mais baixo do mundo. No lugar mais baixo do mundo, Jesus foi batizado. E nesse lugar mais baixo, quando Jesus levanta das águas, a Bíblia fala que, de forma corpórea, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo veio e pousou sobre ele. Isso aqui é um sinal. Quando você nasce de novo, o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E ele nunca mais sai, porque você não é hotel de Deus. Você é casa de Deus. O CEP, ou o zip code de Deus, é você. Deus habita dentro de você agora. E não é baseado no seu comportamento, porque se fosse, o Espírito saía. É baseado na obra da serpente de bronze na cruz, no que Jesus fez. Mas aconteceu outra coisa. E é isso que eu quero que você entenda. Veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, pelo qual eu tenho todo o meu prazer. Sabe, Deus tem falado muito comigo nesses dias, sobre o amor dele. Hoje eu até fui desafiado a escrever um livro sobre isso. Eu já fui muitas vezes motivado a escrever livros. Eu tenho muito conteúdo para escrever, escrito também. Mas nunca tive uma impressão no meu espírito, uma percepção clara. Hoje eu tive de manhã, orando por você e orando pelo culto. Meditando na palavra, Deus falou comigo: fale do meu amor, escreva um livro sobre o meu amor. Davi significa amado. João, o apóstolo João, discípulo amado. Jesus, o Filho amado, do qual o Pai tem todo o prazer. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no dia que você desceu as águas e levantou das águas, a voz que você tem que lembrar repetidas vezes é que você é um filho e filho amado. João Batista, João, o discípulo, foi o único que não deixou Jesus. Permaneceu com ele até o fim. Por quê? Porque ele via que ele era o discípulo a quem Jesus amava. O Senhor Jesus permaneceu até a morte e morte de cruz, porque ele tinha consciência que ele era o filho amado. Davi foi um dos maiores reis de Israel, um dos maiores profetas.
Foi muito usado pelo Senhor, porque ele era o amado de Deus. Você, no dia que desce as águas, e a partir deste dia, no lugar mais baixo da sua vida, lembre-se que você é amado de Deus. Jesus não tinha feito nenhum milagre, nenhum sinal. Inclusive, o seu ministério começa a partir desse momento. A partir do batismo. Por quê? Porque o amor de Deus não depende das suas obras. Não depende do que você faz. Não depende das suas atitudes. O amor de Deus é livremente te dado por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a partir desse momento, creia que você é amado de Deus. Porque esse amor te faz perseverar até o fim. Esse amor te faz viver em fé. Esse amor te leva a experimentar da coroa naquele dia. Amém?